Olá, eu tô bem. Se tudo bem com vocês? Estamos de volta agora. Para quem não me conhece, eu me chamo Ricardo Pinelli, eu sou biomédico, bioquímico, físico-médico e um apaixonado pelas emoções e comportamento humano. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre depressão. É importante salientar que mais de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem de depressão. Então, é um tipo de transtorno que não é raro encontrar na própria família, muitas vezes, né? No local de trabalho ou na própria vizinhança. Ela é classificada em dois tipos, né? Depressões endógenas e exógenas. E, além disso, ela tem 8 tipos. Tem gente que fala que tem 7, 8. Eu estudei um pouquinho sobre o assunto e já apresentei no passado alguns trabalhos sobre o assunto depressão. Um deles que eu apresentei chamado Depressões Endógenas Teorias Neuroquímicas. Enfim, mas vamos lá. A depressão ela é causada no cérebro, vamos dizer assim, vamos falar bioquimicamente, pela falta ou pela baixa de produção da serotonina e noradrenalina. Muitas vezes a produção está ok, mas fica, como fala, um pouco baixa, os níveis muito baixos. Então, os antidepressivos, eles agem na inibição da recaptação da noradrenalina e principalmente da serotonina. Porque daí quando a serotonina ela não é recaptada, né, ela é produzida e aí ao invés dela ser recaptada, ela é inibida, né? Existe uma inibição pelo fármaco, pelo antidepressivo. O mais usado, inclusive eu postei alguma coisa no meu Facebook hoje, é a fluoxetina, né? Então ela tem essa ação de inibir esse canal serotoninérgico, né? E eu acredito também que noradrenérgico. Ah, então, ao invés da serotonina, por exemplo, ela ser recaptada, ela não vai. Aí ela fica ali onde ela tem que ficar para fazer o trabalho dela, ok? A fluoxetina, inclusive, é chamada de pílula da felicidade, ok? Porque a serotonina é um dos, vamos falar, dos neurotransmissores responsáveis também pelo bem-estar, né? Pela felicidade. Enfim, agora vamos definir as depressões endógenas e exógenas. Endógenas é tudo aquilo que é intrínseco do próprio ser humano, vem de dentro. E exógenas são fatores externos. É comum quando nós perdemos um ente querido ou quando acontece, por exemplo, uma separação numa relação, um divórcio, ou uma doença muito grave, ou mesmo passar por longos períodos de sofrimento, nós ficamos tristes, temos um tempo de chamado luto, né? Enfim. Só que nem todas as pessoas conseguem passar pelo luto e por essa tristeza profunda e não adquirirem a depressão. Muitas pessoas adquirem essa depressão, seja por fatores externos ou internos, né, intrínsecos à própria pessoa. Então essa é a diferença. Fatores externos a gente pode, que seria a depressão reativa, né, a exógena, né, fator ambiental, seria esses exemplos que eu dei, a perda de um ente querido, né, de um pai, de uma mãe, de um filho, uma doença muito grave, enfim, ou mesmo passar por longos períodos de sofrimento. Por exemplo, existe muita depressão no trabalho, né, por conta de assédio moral, essas coisas. Se a pessoa fica muito tempo sobre esse, esse estresse, é possível que ela contraia a depressão ocupacional, no caso. Tá ok?
Ahn, e intrínsecas são fatores muitas vezes genéticos, emocionais, como a pessoa lida com certas situações que acontecem na vida dela, né? Situações, qualquer tipo de situação que pode ocorrer, é o modo que ela age, que vem de dentro dela, das emoções e muitas vezes algum fator genético, enfim. Ahn, É um fator que vem de dentro para fora, tá ok? Bom, vamos lá para os 8 tipos de depressão, ok? A primeira, vamos colocar a depressão clássica, né? O transtorno depressivo maior. É a mais conhecida, inclusive os sintomas também são muito conhecidos, né? Desinteresse, apatia, tristeza profunda, angústia. A pessoa fica temporariamente inapta para relações sociais, para o trabalho, principalmente se não tratada, ok? Um adendo aqui. Todas as depressões, com exceção de alguma, que depois eu vou citar, ela tem mais ou menos os mesmos sintomas, que vão de leve, moderado a, a grave, tá ok? Então, leve, moderado a grave. O segundo tipo de depressão, a gente pode citar também. Desculpa, eu tô mexendo aqui no. De acertar. Agora melhorou. O segundo tipo de depressão que a gente pode citar, ela. Antes ela não era muito incluída nisso, porque são episódios, por exemplo, a depressão bipolar. A pessoa ela vai do estado de depressão profunda, né, com aqueles. Tá caindo aqui. De depressão profunda para euforia. Então, muitas vezes, por isso que é importante diferenciar as depressões, porque não só se ela é endógena ou exógena, mas também o tipo de depressão, porque isso vai definir o tratamento do paciente. Porque muitas pessoas vêm com um diagnóstico errado, vêm sendo tratadas com um diagnóstico completamente errado. Na depressão bipolar, por exemplo, muitas vezes o paciente só procura um médico quando ele está no estado depressivo e não quando ele está no estado de euforia. Então, o médico, né, o psiquiatra ou o neurologista, né, mas principalmente nesse caso o psiquiatra, ele vai tratar como um outro tipo de depressão e não a bipolar. Tá ok? Então isso é muito importante quando você for procurar um profissional médico, psiquiatra ou neurologista, uh, seja bem claro quanto aos sintomas e quanto a esse desnível, né? Porque a pessoa vai do extremo, né? Que é a depressão profunda, a mania, né? Que é o extremo da bipolaridade. E ela, por exemplo, aconteceu um fato que é triste, enfim, ela entra numa depressão muito profunda. E depois ela aconteceu qualquer coisinha que deixou feliz, ela entra na euforia, tipo, gasto que não tem, é, ah, vou passar o cartão de crédito, pago depois, sabe, esse tipo de coisa. É bem assim. Então tem que ter o tratamento adequado, tá ok? Uh, o terceiro, falei dois tipos, né? O terceiro tipo, vamos falar da depressão, o transtorno depressivo persistente, que é chamado também de distimia, que é uma depressão crônica. Os sintomas são praticamente moderados, né? Todos aqueles sintomas que eu disse, né? Apatia, desinteresse, melancolia, desânimo. Uh, são moderados e muitas vezes também pode durar, eu acredito que na maioria das vezes pode levar até 2 anos. É a depressão que ela tem maior tempo de duração. Em quarto
A quarta que nós vamos falar, o quarto tipo de depressão, a depressão pós-parto. É, a própria gestação já causa uma, vamos dizer assim, uma alteração hormonal muito grande no corpo da mulher, por si só. Ahn, Muitas vezes a depressão pós-parto, ela não acontece só após o parto. Ela muitas vezes acontece no início, no meio da gestação. E ela deve ser tratada porque isso gera muitas vezes a rejeição da criança, do próprio filho, né? Não sei se, eu acho que ela é muito conhecida já, né? A gente já ouviu muito falar, né, sobre a depressão pós-parto. Agora, uma outra depressão, vamos dizer assim, que é a. Muitas vezes as pessoas falam TPM, mas as mulheres têm uma outro tipo de depressão, que é a TDPM. Vocês já ouviram falar? Não? Eu vou explicar aqui para vocês. A TDPM, ela tem esses mesmos sintomas, né? A tristeza, apatia, desânimo, enfim, que os outros tipos de depressão. Mas ela acontece normalmente nesse ciclo menstrual, né? Muitas mulheres têm isso. Algumas somente vão ter a TPM e outras vão ter a TDPM, que é um transtorno de espérito pré-menstrual, né? É, então tem que ser tratada também. A quinta, é a quinta, né, gente? Estou meio perdido, mas eu acho que é a quinta. Uh, a quinta depressão, ela é chamada de depressão sazonal. Ela tem muito a ver com o inverno, com a falta de sol, e ela é muito desencadeada em países, por exemplo, da Europa, países muito frios, né? Ou mesmo na América do Norte, naqueles lugares que neva muito. Está muito associada ao frio, à falta de sol. Porque o sol, ele restabelece todo o organismo, né? Não vou entrar aqui no que o sol causa, né, gente? Mas todos sabem que o sol, além de vitamina D, né, é essencial para a nossa vida humana na Terra, né? Então, quando nós estávamos na pandemia, muita gente teve a depressão sazonal. Justamente pela falta de sol, por, por estar, tipo assim, trancado em casa, né? Então, eu acredito que tenha subido muito os níveis de depressão sazonal nessa época, ok? Agora vamos para o sexto tipo de depressão. Na verdade, o sétimo tipo de depressão é a depressão psicótica. Ela vem com a psicose junto, quer dizer, além de todos aqueles sintomas, né, de melancolia, de tristeza, de apatia, enfim, ela tem também sintomas psicóticos, delírios, alucinações, sejam visuais ou auditivas. Então, normalmente o médico, né, o profissional da saúde, né, o psiquiatra ou o neurologista, já vai tratar essa depressão de uma outra forma. Obviamente com antidepressivos também, mas com outros fármacos também, ok? E a oitava é o transtorno de. Ai, como é que. Gente, sumiu a palavra. Disruptivo. Bom, eu vou dizer assim que é o transtorno disruptivo de desregulação de humor. Nossa, essa foi difícil. Tive que dar um pause aqui no vídeo, gente. E voltar lá onde eu escrevi, onde eu fiz as minhas anotações para poder lembrar. Então, é o transtorno disruptivo de desregulação de humor. É muito. Acomete muito crianças e adolescentes, sabe? Quando a criança faz aquela birra, enfim, é caracterizado por explosões
severas no temperamento, seja da criança ou do adolescente. Pode acontecer com adultos também, mas ela é mais uma depressão mais associada a crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, gente, também tem depressão, tá ok? Ah, ela pode acontecer de 3 a 4 vezes durante o ano, ok? Eu quero salientar que muitas vezes também quem tem depressão, além de todos esses sintomas, né, pode ter dificuldade na concentração, dificuldade de tomar decisões. Os casos, como eu disse, dependendo dos tipos, os sintomas, na verdade, pode ser de leves, moderados a graves. Nos casos mais graves, mais severos, o indivíduo pode ter pensamento de morte e ideação suicida. Então, assim, a depressão ela tem que ser tratada, né? Então, qualquer pessoa na sua família que tenha depressão, ajude, né? Sempre é bom conversar, mas não converse sobre a depressão. Traga assuntos do cotidiano que sejam interessantes e divertidos, tá ok? Ah, a vida é assim, gente, as pessoas uma ajudando a outra. Por isso que existe esse canal aqui de neurociência, e é o canal, gente, mais divertido de neurociência de todos os tempos. Então se inscreva no canal se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe com seus amigos e não esqueça de tocar no sininho para poder receber todas as notificações de novos vídeos, tá ok? Faça parte dessa corrente do bem. Vamos levar essa corrente do bem para frente, porque aqui é um canal feito para ajudar pessoas, pessoas ajudando pessoas, ok? Foi um prazer repassar um pouquinho desse conhecimento para vocês. O profissional que é apto para falar melhor e, obviamente, para tratar de depressão é o psiquiatra. O neurologista também pode tratar. E muitas vezes uma terapia também com o psicólogo, com o terapeuta também ajuda, tá ok? Então, até sexta-feira, foi um prazer. Beijão do Rick para vocês e até sexta, gente. Boa noite.